Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós ainda estamos no capítulo 5º, porque ele é bastante extenso, porque ele está falando sobre as aflições da terra. E o texto que nós vimos hoje, falando o mal e o remédio, nos faz muito lembrar de Jó. Lá do Velho Testamento, Jó foi considerado o homem mais rico daquela região. Além de muito bem material, que naquela época eram carneiros, ovelhas, plantações de oliveiras, de parreiras, que eram patrimônio daquelas pessoas naquela época, ele ainda tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas. Era possuidor de uma abrangência social, porque tinha muito patrimônio, então era muito querido por todos. Era uma pessoa que estava assim na glória das coisas mundanas, e de repente ele começou a perdeu primeiro as plantações, depois perdeu o gado, depois perdeu os filhos, e todas as vezes que ele perdia alguma coisa, ele louvava a Deus, dizia que Deus havia dado e Deus havia tirado. Até que no final, ele já não tinha mais nada, e a própria saúde física dele foi deteriorada. Então ele tinha pústulas, feridas por todo o corpo, e diz os textos do Velho Testamento, a Bíblia, que ele pegava como se fossem telhas, pedaços de barro, de pedras, para coçar, para passar aquilo ali, para aliviar as aflições pelas quais ele passava. Mas ele é um paradigma da fé e da paciência, Jó. E depois o Senhor percebeu que ele não havia se sucumbido àquelas dificuldades e restituiu tudo a ele em dobro, nos aspectos materiais. Então, daqui a pouco ele tinha mais ovelhas, mais carneiros, mais plantações, e também os filhos todos foram restituídos. Ele teve uma outra prole, viveu por muito tempo com plena saúde. Era um homem que fazia todas as ritualísticas próprias do judaísmo, com relação aos banhos de purificação, os sacrifícios, mesmo naqueles tormentos, naquelas dificuldades pelas quais passava, ele sempre glorificava e louvava a Deus. E a doutrina espírita nos traz uma informação muito precisa a respeito das nossas aflições e das nossas dificuldades, quando ela nos ensina que estamos em um planeta de expiação e provas. Isso nós ouvimos em quase todos os dias dizer que estamos em um planeta de expiação e provas. E o que seria um planeta de expiação e provas? Um planeta de dificuldades, onde existem muitas enfermidades, muita pobreza, muita solidão, muita injustiça, muita desigualdade social. E essas situações todas que existem na Terra, enquanto nós não mudarmos a nós mesmos, nós vamos continuar nessa situação de penúria e de dificuldade. Então, estamos encarnados, e a encarnação, a proposta da encarnação é a nossa melhoria, é a nossa evolução espiritual. Por isso, também repetimos muitas vezes no próprio túmulo de Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. A proposta é a evolução. Só se evolui com mais plenitude através das próprias reencarnações. E as aflições que nós encontramos na Terra, nós poderíamos dividi-las didaticamente na aflição relacionada com as questões de saúde. Então, muitas pessoas são aflitas pelas questões de saúde. Nesse livro que nós fizemos reverência sobre ele há uns dias, nós vamos repetir algumas situações diferentes que estão ocorrendo, que foram trazidas pela psicografia iluminada de Chico Xavier. O espírito que traz esse livro, o espírito André Luiz, que foi um cientista, uma pessoa que trouxe muitas informações, um espírito que trouxe muitas informações do plano espiritual no desdobramento da obra de Kardec. Porque Chico Xavier,
ele desdobra a obra de Kardec. Portanto, se os livros de Kardec são 5 livros, depois vem a Revista Espírita e as obras póstumas, a obra de Chico Xavier, com mais de 400 livros, muitos deles estão desdobrando a obra de Kardec. E no aspecto da ciência, André Luiz é que sai à frente para retrazer os relatos do plano espiritual. Nesse livro ele está dizendo o seguinte: quase todas as enfermidades estão no mundo desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Vamos repetir. Quase todas as enfermidades estão na Terra para desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Portanto, quando nós temos uma enfermidade, é dever nosso procurar os tratamentos específicos, tanto na área da ciência quanto na área da religiosidade. Isso quer dizer, vamos ao médico, mas vamos tomar o passe, tomar água fluidificada, que esse é o tratamento que é trazido pela casa espírita. Mas as enfermidades, elas chegam à nossa vida para que reflitamos sobre o nosso corpo físico, sobre as nossas condições, sobre os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos afetivos e o nosso relacionamento para conosco mesmo. Então, a enfermidade, ela chega nessa situação. Uma vez nós ouvimos de um companheiro nosso dessa casa nos dizendo assim: eu estou diabético e glorifico a Deus por estar, porque foi através do diabetes que eu aprendi a ser disciplinado. Quer dizer, muitos que têm a enfermidade, essa ou outras, estão maldizendo a Deus porque tem uma enfermidade. E ele já viu de uma maneira diferenciada a enfermidade dele, porque era uma oportunidade que ele teria para ter mais disciplina alimentar, mais disciplina de vida, enfim, todo tipo de disciplina. E muitos dessas enfermidades, quando nós não temos a condição de entender isso, nós agravamos. Assim como também trazemos para a nossa vida enfermidades através da mágoa, da cólera, da irritação, do ciúme, da inveja, enfim, de sentimentos inferiores. Uma pessoa encolerizada, ela traz muitos malefícios para a sua própria vida. Nesse livro traz uma consideração interessante sobre a cólera e a indignação. E o André Luiz, que diz que a indignação é um sentimento válido. Portanto, quando nós ficamos indignados com alguma situação que esteja ocorrendo na nossa casa, na sociedade, é um sentimento válido, desde que nós não fiquemos encolerizados por conta daquela situação. Porque se nós ficarmos encolerizados, nós comprometemos as nossas condições físicas e perispirituais, por consequência também as nossas condições perispirituais. Porque nesse livro também está falando que nós levamos as nossas enfermidades, quando nós desencarnamos, nós levamos as nossas enfermidades. E ele faz uma comparação muito clara de entendermos, quando ele diz assim: se existe um pássaro enfermo, não é pelo fato da gente abrir a gaiola que o pássaro vai recobrar a saúde. Então, não é pelo fato de desencarnarmos que vamos recobrar as nossas condições de saúde. E, nesse sentido, ele vai nos contar a história do Júlio, que já falamos sobre ele, aquele garoto que a madrasta, por um descuido, deixou o menino se afogar. Os que estavam aqui há cerca de um mês devem se lembrar que nós fizemos referência a essa criança. E o Júlio retorna ao plano espiritual por afogamento e chega no plano espiritual com muita dificuldade. Criança de 8 anos com muita dificuldade, com muito sofrimento. E ele tinha uma dificuldade maior respiratória, uma dificuldade maior na glote, nas regiões, enfim, de garganta, traqueia, mas a parte respiratória mesmo, ele tinha grande dificuldade, essa criança.
E quando o André Luiz, então, através das orações, envolvendo toda aquela família, ele chega nesse local onde a criança estava, lá no plano espiritual, recolhido numa enfermaria. Ele não estava ao léu, ele estava cuidado, porém ele tinha muitas dores. O sofrimento dele, espírito, era atroz. E quando eles estavam nessa situação, o André Luiz volta na tela mental e percebe que aquela criança, com aquela dificuldade, ela já havia cometido atentado contra a própria vida, o espírito, por 2 vezes. Portanto, em encarnações anteriores, ele havia sido um suicida. Quando ele reencarna, nesta encarnação, que ele foi afogado, que ele sofreu afogamento, ele já não podia mais estar gozando de uma plena vida por conta da própria consciência dele, que era maculada. A consciência espiritual dele, embora ele fosse criança, mostrava que ele havia feito algo equivocado. Portanto, aí vem o sofrimento dele. E eles, então, os amigos espirituais, combinam que deveria ser uma encarnação imediata. Aquela criança deveria ter uma encarnação imediata. E aonde ele iria reencarnar? Naquele mesmo lar que a madrasta, por um descuido, deixou que ele se afogasse. Então ele seria filho dela. Mas ele voltou com o perispírito refletindo no corpo físico, comprometido. Portanto, ele nasce no período de gravidez, já foi uma gravidez muito complicada, porque ela recebia toda aquela energia daquele espírito reencarnante, sentia problemas respiratórios, problemas de inflamações de garganta, a mãe. E o menino nasce, então, com todas as dificuldades respiratórias e, num determinado momento, com poucos meses de idade, muito frio, ele é acometido de croup. Os mais antigos devem saber o que a gente está falando, é a difteria. Hoje essa doença nem existe mais, porque existem vacinas, então os mais jovens não sabem nem o que é isso. Mas naquela época matava mesmo. E a criança, então, é acometida do croup, com 1 ano de idade mais ou menos, e aí, então, realmente não houve os mentores todos ali, amparando aquela família, amparando aquela mãe. Ele recebeu o mesmo nome do filho anterior, do marido, porque ela era madrasta, recebeu o mesmo nome, Júlio, e não houve condições para que essa criança continuasse vivendo. Então, ela realmente vai a óbito, 1 ano de idade, para se preparar para reencarnar novamente naquela mesma família, já com o corpo perispiritual curado, sadio, porque todas aquelas mazelas ficaram naquela encarnação. Então ele retorna ao plano espiritual e os amigos espirituais já sabendo que ele em breve tempo estaria novamente de volta à carne para aquela família, para que estreitarem os laços de amor, para que transformassem algemas de ódios em laços de amor, porque essa é a proposta da doutrina espírita, nos ensinando os ensinamentos de Jesus, transformar algemas de ódios em laços de amor. Então, são as questões de ordem física, de ordem de saúde, que nos perturbam bastante. Mas se a gente entender que muitas das enfermidades são adquiridas, a gente nasce bonitinho, certinho, e aí nós vamos fazendo tantas estrepulias e vamos adquirindo enfermidades. Então, muitas delas nós podemos ficar livres, através de uma boa conduta, não somente nos aspectos de ordem física, mas também na conduta moral, na conduta mental, na conduta espiritual de cada um de nós. Então, a gente pode fazer isso. Mas uma outra situação também que complica muito as nossas vidas, e sobretudo em tempos que a gente liga a televisão e fala é crise, liga o rádio é crise, vê o jornal é crise.
Então as pessoas ficam muito assim angustiadas com as questões de crise. Lembro que quando nós inauguramos o Mensageiros da Luz, na década de 70, quem veio fazer a palestra foi o professor Delfino. E o professor Delfino disse naquela época que certamente estava acontecendo alguma crise também, porque isso é sazonal, de vez em quando vem, vai. Então, certamente que estava acontecendo alguma crise aqui no Brasil. E ele disse assim, só da gente ouvir falar em crise, a gente já entra em crise. E a crise é a oportunidade para as pessoas se revelarem. Então, se existe uma crise de ordem financeira, a gente tem que avaliar mesmo. Será que está existindo mesmo? Será que a nossa vida não sempre foi assim regrada? E a gente está imaginando que está mais regrada ainda? E aí a gente lembra da informação trazida pelo Chico. Rico não é o que mais tem, é o que menos precisa. Então, se a gente tem um freezer cheio de alimento, mas acha que ainda tem mais um, isso é uma bobagem, viu, gente? Que freezer é uma coisa que não devia nem existir mais, porque todo dia que a gente for no supermercado, a gente pode comprar tudo novinho, não precisa de estocar nada em casa, porque nós não estamos em período de guerra. Mas muitas pessoas têm muito sapato, muita bolsa, muita vasilha, outra bobagem também, que vasilha, quanto mais a gente tem, mais a gente lava, né? Então, isso é receita de dona de casa, né? Se tiver 2 pratos, você usou ele e lava. Se tiver 30, e se tiver muita gente na casa, vocês já viram como é que vai ser a situação, né? Então, isso aí, às vezes, a gente está imaginando que tem uma crise aguda, e ela é uma crise quase que crônica, quer dizer, a gente sempre teve essas dificuldades mesmo, sempre existiram. E essas dificuldades financeiras, a gente lembra de Kardec. Kardec foi uma pessoa, um grande estudioso, um grande cientista, um grande intelectual. Tudo nele foi assim, um grande espírito que materializou na Terra, tudo nele foi assim, magno mesmo, muito grande. E, no entanto, ele era um homem com muita dificuldade financeira. E quando, num determinado momento, ele comentou com os espíritos que ele tinha 2 empregos. Emprego de professor, né? Ele era guarda-livro, era tradutor, mas ele era professor. Quem é professor aqui sabe o que a gente está conversando. Então, quando ele falou com os espíritos que ele não sabia como é que ele faria, porque tinha um trabalho imenso, o trabalho dele foi por muito pouco tempo que ele realizou o trabalho da codificação da doutrina espírita. E a gente fica imaginando, né? Porque se fosse qualquer um de nós, fala assim, agora é para você escrever um livro, a gente talvez não desse conta. Mas se falar assim, vai escrever um capítulo, a gente também talvez não desse conta. Ele escreveu vários livros de um altíssimo conteúdo filosófico, científico, existencial. Então, quer dizer, ele realmente realizou um grande trabalho. E era uma pessoa desprovida de posses financeiras. E quando então ele perguntou aos espíritos, os espíritos disseram a ele, você fica com os 2 empregos. Os espíritos não disseram para ele assim, vai ficar tudo beleza aí, a gente vai suprir para que você faça a codificação da doutrina espírita. Não, você continua com os 2 empregos e continua também com a codificação da doutrina espírita. E os espíritos ainda aliviaram um pouco e disseram para ele assim, porque se a gente não ficar preocupado com as suas condições financeiras, é como se nós não o amássemos. Quer dizer, você trabalha bastante, recebe o seu salário, faz a codificação, porque nós estamos por detrás de tudo isso, amparando e protegendo. Quando a gente chega aqui no Brasil, vê Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo da unificação do movimento espírita, olha que médico, político, olha, ele era político, jornalista, escritor, poliglota. E a gente vê Dr. Bezerra de Menezes com a dificuldade que ele passou financeira durante todo... Andava de bonde, né? No Rio de Janeiro, as pessoas tinham uma condução que chamava-se bonde, ele andava de bonde. Não tinha dinheiro para nada, ao ponto de entregar o próprio anel de formatura para uma cliente vender para comprar remédio para o filho. Uma vez ele estava tão necessitado de algum recurso que chegou uma pessoa na casa dele, uma pessoa entre aspas, chegou uma pessoa na casa dele e contratou um serviço para ele dar aula para aquela pessoa.
Certamente que era física, química, biologia, matemática, as matérias que ele dominava muito bem. E ele disse que aceitou a incumbência e falou para a pessoa: amanhã você volta a tal hora. E a pessoa perguntou para ele: quanto é que eu devo pagar? Ele falou: tanto. E ele falou assim: não, eu vou pagar agora. E pagou o mês todo e não voltou no outro dia. Era um agênere, que são as materializações de pessoas, chama-se agênere. Era uma agênere, quer dizer, era um espírito materializado que foi lá levar um dinheiro para Dr. Bezerra de Menezes. Professor Eurípides Barçanufo, no início ele tinha uma dificuldade também econômica com a família, mas depois eles tinham o comércio foi indo muito bem, e ele foi eleito vereador por Sacramento, porque a política, quando bem desempenhada, é uma coisa abençoada por Deus, porque todos nós somos envolvidos pela política, porque são os políticos que fazem as leis, são os políticos que cobram as leis. Então, a política, quando ela é bem orientada, quando as pessoas são honestas, e ainda nós chegaremos a esse ponto de honestidade dos políticos, porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Quando ele era vereador lá de Sacramento, e os vereadores resolveram que eles iam estender o mandato. Era de 4 anos, eles resolveram que seriam de 6 anos. E ele disse: não, o dele foi de 4 anos. Portanto, nós devemos consultar a população para ver se a população que nos elegeu concorda que tenhamos mais 2 anos de mandato. Então, quer dizer, a probidade, a ética, o sentimento cidadão, de legalidade, presente na vida de professor Eurípides. Quando a gente chega em Chico Xavier, todos nós sabemos das dificuldades pelas quais o Chico passou a vida toda. E ele só é uma unanimidade exatamente porque ele não vendeu nada. Porque se ele tivesse vendido uma mensagem, vendido um livro, gastado para comprar alguma coisa para si, ele não teria o respaldo moral que ele tem. E esse respaldo moral é universal. Todos os lugares que a gente ouve falar do Chico, em qualquer religião, independente de religião, todas as pessoas são unânimes. Podem até não acreditar no espiritismo, podem até não acreditar na reencarnação, mas que concordam, aquiescem que Chico Xavier é um cidadão santificado. Todas as pessoas sabem disso. Chico, com um determinado momento que ele recebeu um dinheiro das filhas do Fred Figner, que era um homem de muita posse, e ele desencarnou e deixou em testamento que deveria mandar tantos 1000 contos de réis lá para Pedro Leopoldo, para o Chico usar nas obras de caridade dele. E ele devolveu o dinheiro para as meninas. E ele ainda pergunta assim: o que esse dinheiro vai fazer comigo? Qualquer um de nós íamos perguntar assim: o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Recebeu um dinheiro, mesmo que seja para o centro, a gente vai querer saber o que a gente vai fazer com o dinheiro. Ele perguntou: o que esse dinheiro vai fazer comigo? Então ele devolve o dinheiro, as meninas devolvem para ele novamente, e ele, para acabar com a desarmonia, ele remete esse dinheiro para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira utiliza essa verba para a compra, a aquisição do Parque Gráfico. Olha aí o livro, mais uma vez, do Parque Gráfico, que até pouco tempo era o Parque Gráfico da FEB. Hoje ele está no Museu da FEB, em Brasília, na parte térrea, parte subterrânea do prédio da FEB, está lá esse Parque Gráfico, que foi essa história dessas meninas, filhas do Fred Figner, que ele não aceitou o dinheiro. Então, com muita dificuldade, mas com muito respeito pela sociedade, sobretudo com muito respeito pela doutrina espírita. E, por último, quer dizer, poderíamos citar outras situações, mas estamos elencando tão somente 3, nossas próprias condições de baixa estima. Nós temos uma baixa estima, então a gente não vai fazer um concurso porque a gente acha que não vai passar. A gente não vai fazer um vestibular porque a gente acha que não vai passar.
Não vai procurar um emprego porque a gente acha que não vai passar. Tentou? Não tentou. Então, como é que acha e já tem quase certeza que não vai passar naquilo ali? A gente acha que as pessoas não gostam da gente, a gente acha que sabemos menos do que os outros. E se nós nos voltarmos para o Evangelho de Jesus, nós vamos ver ele dizendo: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Então, nós todos somos filhos amados de Deus, e a nossa luz haverá de brilhar. E Jesus, ele conviveu com muitas pessoas de todos os níveis econômicos e sociais. Ele conviveu com pessoas totalmente à margem da sociedade. E nós sabemos do envolvimento dele com Zaqueu, que era um homem à margem da sociedade, embora muito rico, mas ele, Zaqueu, tinha uma baixa estima, porque ele imaginava que pela profissão que ele tinha, as pessoas não gostavam dele. Ele procura Jesus e Jesus restabelece a autoestima nele. Quando Maria de Magdala procura Jesus, Maria Madalena procura Jesus, ela também, embora muito bonita, embora muito assediada, embora com muitas posses, era uma mulher com baixa estima. E Jesus toca o coração de Maria Madalena e ela se torna a embaixatriz da ressurreição. Olha, se observarmos a importância desse fato, ela foi a pessoa que Jesus se manifestou primeiro a Maria Madalena. Então, ele restabelece a autoestima dela. Ele restabelece a autoestima de Pedro, porque Pedro estava com drama de consciência, porque havia negado Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, Jesus o advertiu que ele o negaria, ele negou Jesus 3 vezes. E quando ele diz àquelas mulheres que estavam ali, à beira do sepulcro, do túmulo dele: vai avisar os outros, avise também a Pedro, ele destacou o apóstolo que seria a base do cristianismo primitivo. Embora Paulo de Tarso não tivesse baixa estima, pelo contrário, ele tinha uma autoestima, que também é algo nefasto, porque tem que ter equilíbrio, porque a autoestima está indo para o lado do orgulho, da arrogância, da vaidade, do poder, e era isso que acontecia com Paulo de Tarso. Então, era a autoestima. Achava que ele era melhor, e ele era muito bom mesmo nos termos do judaísmo, como doutor da lei, sabia muito, era muito preparado mesmo. Tanto que Jesus fez dele um vaso escolhidíssimo. E Jesus também restabelece a estima, nem baixa e nem alta, de Paulo de Tarso. Restabelece a estima dele. E é o próprio Paulo de Tarso, depois, quando ele começa a escrever as cartas, que ele vai nos colocar nas condições em que Jesus disse: brilhe a vossa luz, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Quando ele, na carta que ele escreve aos Efésios, ele escreveu carta a várias comunidades, essas cartas sempre amparados pelo apóstolo Estevão, que foi martirizado pelo próprio Paulo, amando e por ele mesmo. E ele, na carta aos Efésios, ele diz: andai como os filhos da luz. Dizendo para todos nós andarmos como os filhos da luz, como filhos de Deus. E como filhos de Deus que somos, nós fomos criados para a alegria, para a paz, para a saúde, para a felicidade. Então, aflições, se existem, são as nossas escolhas. Escolhas que fizemos equivocadas em vidas anteriores, e às vezes até nessa mesma encarnação, equivocamos muitas vezes. O passado já passou mesmo, não adianta, só serve de experiência. Não adianta a gente ficar lembrando o que aconteceu, por que aconteceu, por que eu falei, por que me falaram. Isso aí não vai resolver mais. Então, passado já passou, mas da agora para frente a gente pode fazer um novo começo, e essa orientação trazida pelo próprio Chico. E esse novo começo vai passar
pela doutrina espírita, que restabelece o cristianismo na sua singeleza e na sua simplicidade. Quando a gente pega a mensagem de Jesus é tão simples, tão clara, tão fácil, e a gente complica tanto a mensagem de Jesus, porque ele fala somente assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não pode ofender a ninguém, porque se são todos filhos de Deus, nós não podemos ofender a ninguém. E ao próximo como a ti mesmo. Ele não mandou amar o outro mais do que a gente, como a ti mesmo. Então, se a gente regrar a nossa vida dentro desses princípios, com certeza a nossa vida será melhor. Então, se existem dificuldades hoje, tristeza, solidão, enfermidades, pobreza, mortes, seja lá quais forem as condições, nós devemos procurar a sabedoria. Porque quando nós temos a sabedoria, nós administramos melhor as nossas vidas. Por isso é que o evangelista Lucas diz: dá conta da tua administração. Ele não estava fazendo marketing de curso de administração, porque naquela época nem existia. Ele estava dizendo assim: dá conta da tua vida. Se a gente não der conta da vida agora, nessa encarnação, que é uma encarnação que a gente tem que falar com frequência, privilegiadíssima. Olha a bênção de estarmos reencarnados no Brasil. Dificuldades muitas, outros países também as têm, e talvez em maior grau, em maior dificuldade. Estamos reencarnados no Brasil e temos a bênção do conhecimento da doutrina espírita. Doutrina espírita é divisor de águas das nossas vidas, antes e depois. Assim como a história universal fala, antes de Jesus, depois de Jesus, doutrina espírita bem vivida e bem sentida é antes e depois. E com certeza somos muito mais felizes hoje do que éramos ontem. As dificuldades diminuíram, os problemas acabaram, né? Eles continuam no mesmo lugar. Não acabou problema nenhum, todo mundo está doente, com dor de dente, com dor de cabeça, com problemas variados de alergia, tantas coisas, falta de dinheiro, cartão de crédito estourado, sogra chata, nora complicada, cunhado não sei de que jeito. Então, todas as pessoas com as mesmas dificuldades. Mas quando a gente entende que esse é um momento bendito do recomeço, a gente tem a esperança. E a esperança nos dá felicidade, alegria e paz. Que Jesus nos abençoe.